meninos e meninas, sejam todos vocês muito bem-vindos para mais uma aula. E hoje nós iremos ter a nossa aula de história, uma aula que a tia já cansou de falar para vocês que ela ama, e espero também que vocês curtam a aula de história, né? Não curtir no vídeo não, mas curtir no sentido de gostar, no sentido de aprender, porque essas aulas de história são muito importantes para a aprendizagem de vocês, tá bom? E são conteúdos que, se você aprender, você vai ser realmente bem em qualquer prova externa, seja Enem, prova para faculdade, porque são assuntos muito pedidos nessas provas por aí, tá bom? Então, gente, aprenda, assista o vídeo com empolgação, com vontade de aprender, porque as aulas são legais, admita? São legais, não são? A tia acha, a tia gosta muito e ela tem aprendido muito com vocês. Então, sem mais enrolação, vamos conhecer o tema da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje, na página 147, é a fuga da família real para o Brasil. E a tia acha fantástico a maneira que o autor do livro vai nomear esse capítulo, porque em alguns livros a gente vê a vinda da família real para o Brasil. Só que o nosso autor, ele vai mais além. Ele fala a fuga da família real. Por quê, tia? Qual é a diferença? Eles não vieram mesmo? Pois é, mas eles vieram, gente, fugidos. Eles fugiram para cá. E essa história, esse babado todo, a gente vai entender nessa aula de hoje. Então, fique esperto, bem atento para a gente aprender juntos. Mas para começarmos a entender os motivos pelos quais os portugueses tiveram que fugir, ou melhor, os portugueses não, a família real, né? A coroa portuguesa, juntamente com as pessoas importantes de Portugal. Mas para a gente entender os motivos, né, que esse tanto de gente veio para cá, para o Brasil, a gente tem que ver o contexto que estava acontecendo lá em Portugal, para a gente entender os motivos bem certinhos. A primeira informação que vocês não sabem é que quando os portugueses, né, lá na União Ibérica, expulsaram os holandeses do Brasil, que eles levaram o quê? Mudas de cana-de-açúcar, né? O comércio da cana-de-açúcar teve uma quebra, não é? Portugal ficou ruim das pernas, falando no sentido financeiro. Por quê, tia? Porque já tinham vindo para cá as capitanias hereditárias, né? Vários donatários portugueses, as pessoas tinham comprado terra, cultivado no plantio da cana-de-açúcar, comprado escravos. Então foi um investimento muito grande para vender as canas-de-açúcar. E de repente não existia mais compradores, porque ninguém mais ia querer atravessar o Atlântico para pegar a cana-de-açúcar, tendo lá na Holanda, facinho, tendo na porta a venda de cana-de-açúcar. Então percebam que existe aí para Portugal, né, um prejuízo altíssimo. O Brasil, que era a sua colônia, não estava mais dando o lucro que os portugueses esperavam. E desde a queda da cana-de-açúcar para se encontrar o ouro lá em Minas Gerais, foram quase 50 anos. Então foram quase 50 anos que Portugal estava em crise, financeiramente falando, e a sua colônia, que era Brasil, né, que ele queria explorar, enricar às nossas custas, não estava mais dando resultado. Aí o que acontece? A Inglaterra, bem próxima lá de Portugal, ela faz uma proposta. A Inglaterra, gente, era um país
altamente desenvolvido. A gente vê na história que eles passam lá pela Revolução Industrial, que vai ser um assunto que a gente vai conhecer no futuro, se Deus quiser. Eles já tinham fábricas, né? Trabalhadores, pessoas especializadas, então eles eram altamente desenvolvidos. O que eles não tinham era matéria-prima, certo? Não tinham matéria-prima. Tinha empresas, tinha máquinas, pessoas, mas faltava o principal, né? A matéria-prima, o produto bruto. E foi aí que Portugal faz uma aliança com a Inglaterra. Por quê? Porque matéria-prima aqui no Brasil tinha de sobra, não é verdade? Principalmente a madeira. Então eles começam a comercializar com a Inglaterra, voltando, levando madeira, que é o pau-brasil, a mais conhecida, levando para a Inglaterra, e lá eles produziam móveis, tecidos e etc, né? Então percebam que Portugal e Inglaterra, eles começam a criar um vínculo que depois surgiu aí um tratado, uma aliança chamado de Tratado de Meudon, né? A gente não vai conversar agora sobre esse tratado, mas é importante a gente saber que ele existe, né? Que é uma aliança entre a Inglaterra com Portugal, onde os dois se ajudam financeiramente. E nesse tratado, gente, há muitas trocas de produto. Portugal compra muito produto da Inglaterra e aí surge uma dívida, né? Portugal pega produtos, não vende ou não foi legal, começa a dever à Inglaterra, certo? Só que a Inglaterra não pressionava, não cobrava assim absurdamente, porque eles estavam de olho realmente na colônia que Portugal tinha, que era exatamente as terras novas, né? Terras brasileiras. Mas o que acontece, gente? Estamos em Portugal, Portugal não está muito bom das pernas, o ouro depois vai ser descoberto, só que também vai diminuir, e ele continua com a aliança com a Inglaterra, trocando, vendendo mercadorias e etc. A Inglaterra torna-se uma potência mundial quando se fala de forma financeiramente. E se você olhar no mapa, a Inglaterra é rodeada por águas, né? E isso facilitou que ela desenvolvesse, minha gente, uma grande tropa marítima. Ou seja, quem se aproximasse da Inglaterra com segundas intenções, a Inglaterra ia lá e afundava, tacava fogo, né? Porque eles queriam realmente ter a sua segurança e ninguém mexer com eles, né? Só os amigos poderiam visitar ou a convite deles. Aí o que acontece, minha gente? Portugal, Inglaterra estão amiguinhos, né? Inglaterra ajudando a economia de Portugal. Portugal, por outro lado, também pegando o nosso ouro. Dom João V, rei de Portugal, respira e diz: estou vivendo uma maravilha. Estamos nos desenvolvendo economicamente. Posso morrer em paz. E é isso que acontece. Dom João V bate as botas, morre, né, gente? E quem vai assumir o trono provisoriamente vai ser o seu filho, Dom João VI, certo? E detalhe, guarda aí essa informação. Dom João VI, ele não é chamado de rei, certo? Por quê? Porque embora o seu pai estivesse morrido, a sua mãe, a Dona Maria, ainda era viva, ainda era rainha. Só o que acontece, gente? A Dona Maria, a rainha lá de Portugal, ela não era muito sã do juízo. Há quem diga, inclusive, que ela era louca. Por isso, normalmente, quando você vê falar da rainha, esposa de Dom João V, você sempre vai ouvir Dona Maria a louca, porque realmente ela estava louca, né? E ela não assumiu o trono, porque ela não tinha condições para assumir o trono, e quem estava no trono era seu filho, Dom João VI, príncipe regente. Olha só, príncipe
regente. Ele estava regendo o poder, né? Estava no trono, mas ele estava ainda como príncipe e não como rei. Então, toda vez que você vê no seu livro de história a sigla PR, lembre, significa príncipe regente, tá certo? Dom Pedro VI estava assumindo o poder de boas, só que de repente, gente, sobe na França um novo imperador. E guardem o nome desse cara. Esse cara é louco também, muito corajoso e muito ganancioso. Nós estamos falando de Napoleão Bonaparte, certo? Napoleão Bonaparte. Ele assume como rei lá de França e ele quer, gente, conquistar todas as terras próximas. Ele quer ser o maior imperador do mundo, né? Ele quer que seu reinado seja inesquecível. Então ele começa a tentar derrubar os países que podem ser mais importantes do que ele. Para quê, tia? Para roubar o ouro, todas as suas riquezas, para roubar o título do rei, né? Então começa aí várias guerras napoleônicas, que a gente também não vai conversar, porque não nos interessa nesse contexto, tá? Mas o fato é que o Napoleão Bonaparte, ele assombra muitos países, né? Muitos lugares por onde ele passava, ele assombrava. Por quê? Porque enquanto a Inglaterra tinha uma enorme frota marítima, Napoleão tinha uma gigantesca frota terrestre. Olha só, estão ouvindo? Tinha uma gigantesca frota, muitos homens muito bem armados trabalhavam para Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte começou a ver a Inglaterra como seu maior inimigo. Por quê? Porque a Inglaterra estava muito desenvolvida, certo? Mais do que ele, e ele não queria que isso acontecesse. Só que ele pensou, a minha tropa é terrestre. Para eu chegar na Inglaterra, para invadir, eu tenho que passar por meio de águas. E a Inglaterra tem uma gigantesca tropa marítima. Eu não vou conseguir. Eu vou perder. E ele começou a pensar em outra forma de atingir a Inglaterra que não fosse, por enquanto, de forma tão direta. Porque se fosse de forma direta, eles realmente iam perder. Foi então, minha gente, que Napoleão Bonaparte descobriu que a Inglaterra, como a gente falou no começo, né? Ela produzia muitas coisas, mas que ela não tinha a matéria-prima. Essa matéria-prima vinha de Portugal, da Espanha e etc, né? Então, Napoleão Bonaparte, ele vai querer botar um fim no comércio da Inglaterra. Ele proíbe o que a gente chama de bloqueio continental, certo? Bloqueio continental. Todos os continentes agora estavam proibidos de comercializar com a Inglaterra. Proibidos. E aqueles que desobedecessem iam ser severamente punidos, né? Olha a situação. E agora tudo isso para a gente entender como ficou Portugal, né? Todo mundo estava proibido de comercializar com a Inglaterra, porém Portugal tinha um tratado, tinha uma aliança com a Inglaterra. E mais que isso, minha gente, Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra. Como é que deixa de comercializar com a Inglaterra tendo esse monte de dívida? Aí complicou, né? Porém, o príncipe Dom João VI
ficou pensando, meu Deus do céu, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Meu Deus do céu, me ajude, Senhor da glória. Por quê? Porque ele não sabia o que fazer. Se ele aderisse ao bloqueio continental, ele ia obedecer Napoleão Bonaparte, evitar que Napoleão viesse, né, ter uma guerra contra Portugal, porém ele ia desagradar a Inglaterra. E se a Inglaterra resolvesse também invadir Portugal para pegar a sua dívida? Também ia ser uma coisa bem desagradável. Então, realmente, Dom João VI, ele ficou sem saber o que fazer. E vale lembrar, gente, quem era Dom João VI. Dom João VI era um jovem príncipe, né? Não era rei ainda, lembra? E ele era, gente, meio louco também, né? Ele era meio vida louca, né? Não louco como a mãe dele, mas também ele tinha, né, ideias meio sem noção. Começando pela esposa dele, né? A Carlota Joaquina. Eles eram casados, mas eles se odiavam mesmo, né? Dom João não tava nem aí para ela e ela nem aí para ele, moravam até em castelos diferentes e graças a Deus existia vários conselheiros que eram os conselheiros do pai dele, né? Do finado Dom João V, que sempre falava para Dom João VI o que ele precisava fazer, porque ele sozinho, gente, ia fazer um estrago em Portugal e automaticamente um estrago no Brasil. Aí o que acontece? Dom João VI não sabe o que fazer nesse momento, né? De um lado, Napoleão Bonaparte, do outro, a dívida com a Inglaterra. Então ele chama os seus conselheiros e pergunta o que ele pode fazer. Busca uma solução, porque ele realmente não tem uma solução. E é aí, minha gente, que os conselheiros dele bolam um plano e aconselham que Dom João VI fuja para o Brasil, tá bom? Por quê? Porque ele não poderia parar com as trocas de mercadoria com a Inglaterra, porque eles deviam à Inglaterra. Mas ele fugindo, né? Se Napoleão realmente viesse invadir Portugal, ele não poderia assumir o trono. Por quê? Um rei só pode assumir um trono quando o rei atual morre. Não é verdade? Lembra, minha gente, um jogo de xadrez? O jogo só acaba quando o rei é capturado, não é verdade? Nós temos que dar o checkmate, não é verdade? Lembram do jogo de xadrez? Você jogava muito na escola, né? Inclusive. Então, se o príncipe regente de Portugal fugisse, Napoleão Bonaparte viria, guerrearia, mas não iria matar e nem capturar o rei. Então, ele não ia poder reinar, certo? Não ia poder reinar. E essa ideia, gente, foi realmente a mais aceita e a mais viável no momento, porque Portugal, a essa altura, já tinha conquistado o ódio lá de Napoleão Bonaparte pela sua desobediência. Então, eles conversam com a Inglaterra concorda e ainda apoia. Ela apoia de que maneira, tia? A Inglaterra, minha gente, ela vai escoltar a família real toda a viagem marítima. Caso Napoleão também pegue suas embarcações e venha atrás do rei, a Inglaterra está lá para defender, porque as embarcações dos portugueses não eram embarcações seguras, eram somente aquelas embarcações, por exemplo, que Pedro Álvares Cabral usava para descobrir novas terras, né? Eram embarcações simples, que realmente só sabia velejar, não tinha nenhuma segurança. E o fato, gente,
que questão de semanas, Dom João VI anuncia para toda a corte real que eles estão fugindo e todo mundo se desespera. Toda a corte, né? Rainha, o príncipe, a esposa, os filhos, os servos, os padres, vários militares, várias pessoas da corte também vão fugir de Portugal com medo de Napoleão Bonaparte. E o fato, minha gente, que vai aí se organizar 15 tripulações para virem para o Brasil. E, gente, a viagem foi um desespero. Por quê? Porque todo mundo tinha que viajar às pressas e tinha que levar tudo que possuía, né? Por exemplo, a família real, que é o príncipe e a sua mãe, tinha que trazer todo o seu ouro, toda a sua prata, todos os seus móveis luxuosos, todas as suas roupas. Por quê? Porque se Napoleão Bonaparte, rei da França, invadisse Portugal, seria a primeira coisa que ele ia procurar, as riquezas de Portugal. Por isso que todo mundo que vinha fugindo para o Brasil teria que vir fugindo com toda a sua riqueza, né? E vieram, gente, muitos livros, muito ouro, muita prata, objetos, tecidos, porcelana, até inclusive animais de estimação também vieram dentro desses barcos. E vieram também junto, gente, em torno de 10.000 para 15.000 pessoas, né? A nata, né? As pessoas importantes lá de Portugal. E diz a história que foi tão corrido o embarque desse povo que a população ficava chorando aos berros, sem entender o que estava acontecendo. A população estava sendo abandonada pelo seu rei e elas não sabiam o motivo. E todo mundo que vinha fugindo, vinha às carreiras, pessoas pegando suas coisas e arrumando tudo. Conta a história, gente, que teve pessoas que perderam tanto tempo, né? Arrumando seus filhos, sua família, seus pertences, que quando elas foram embarcar, os barcos já haviam saído. E eles ficaram tão desesperados que tiraram seus pertences e foram nadando, tentando alcançar o barco. E essas pessoas, claro, né, não iam conseguir alcançar o barco e muitos morreram afogados. Olha o desespero das pessoas, não é? E o fato, gente, é que foi muito corrido a viagem e muita comida foi deixada para trás. Foi esquecida na agitação do povo. E a viagem também foi muito complicada. Por quê, tia? Porque foram quase 2 meses, né? Ao todo 54 dias. E o que acontece, gente? Com a comida fora da geladeira esse monte de tempo, a comida estraga. E foi exatamente o que aconteceu. A comida estragou. E agora, tia, eles colocaram no lixo? Não, eles não podiam colocar no lixo. Lembra que a tia falou que muitas porções de comida foram esquecidas? E era muita gente, quase 15.000 pessoas. Então, essas pessoas precisaram comer a comida estragada. Isso aí, comeram a comida estragada, né? O que aconteceu? Muita gente adoeceu, muita gente teve febre, dor de barriga, diarreia, né? Muitas pessoas realmente passaram mal por conta da comida. Eles não podiam tomar banho porque não tinha água. A água que tinha potável era somente para beber e essa água era pouca. Então, gente, ó, sem tomar banho, sem se alimentar direito, sem tomar muita água,
todo mundo adoeceu. Não tinha banheiro nos barcos, as pessoas faziam xixi, o cocô num balde, jogavam no mar e aquela sujeira toda, né? Muitas pessoas pegaram piolho, inclusive, gente, ó, teve uma forte epidemia de piolho nas embarcações das famílias reais, né? E todo mundo teve que raspar a cabeça, todo mundo, inclusive as mulheres. Olha que triste, né? E a gente não está falando pessoas que tinham costume, né, de viajar, de enfrentar o mar, de enfrentar a tempestade. A gente está falando da família real, que nunca saiu de casa, que tudo era muito chique, né? E eles naquele barco não tinham conforto, não tinha onde dormir, não tinha privacidade, não tinha comida. Então a viagem foi horrível, horrível mesmo, né? Mas depois dos seus 54 dias no mar, né, eles conseguem finalmente chegar no Brasil. Conseguiram chegar no Brasil, enfim. E eles chegaram ao Brasil, pararam primeiramente na Bahia e dizem que foi uma festa. Quando os moradores da Bahia viram a família real, aquele luxo, né, descer dos barcos, eles ficaram tão felizes, todo mundo se arrumou para vir conhecer, enfim, o rei, né, conhecer a rainha, e todo mundo ficou muito feliz com isso. Conta até a história que as mulheres baianas, né, quando viram a rainha, a princesa, as mulheres todas chiques, né, mas com os cabelos raspados, algumas com pano na cabeça, escondendo, né, a falta de cabelo, muitas delas achavam, gente, que aquilo era moda. Acredita? Acharam que aquilo era moda e muitas baianas também rasparam a cabeça. Também rasparam a cabeça ou colocavam os panos, né, enrolavam panos na cabeça. Por isso, gente, se vocês verem nos livros de história alguma imagem com mulheres com a cabeça raspada ou com lenços na cabeça, saibam que isso foi desta época da história, porque quando as baianas viram as mulheres, né, de alta classe, bem arrumada, mas com panos na cabeça ou sem cabelo, elas achavam que ali era moda, tá certo? Quando, gente, a coroa portuguesa chegou ao Brasil, passou alguns dias na Bahia e depois foi para o Rio de Janeiro, que é lá onde era a sede do Brasil naquele momento. E lá, gente, o príncipe regente, né, Dom João VI, assina uma lei abrindo os portos, tá certo? Ele adota essa medida, a abertura dos portos, e tudo vai mudar, certo? Tudo vai mudar. Por quê, tia? Porque o Brasil, até esse momento, ele era a colônia exploradora de Portugal, né? Tudo que a gente tinha, produzia, não podia mandar para ninguém, só para Portugal, não é verdade? Agora, o rei de Portugal ele vai abrir os portos, ou seja, o Brasil poderia agora comercializar com qualquer outra pessoa, qualquer outro país que quisesse. Isso, gente, vai ter um significado muito importante. Por quê? Porque o Brasil vai deixar de ser colônia de Portugal para ser agora um reino unido a Portugal. Olha só, ele deixou de ser colônia de exploração e agora ele vai ser um reino unido. Por quê, tia? Dois motivos. Primeiro motivo, o rei Dom João VI, ele não podia mandar as riquezas do Brasil para Portugal. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte estava ocupando Portugal. Olha só, ele não estava reinando, porque ele não tinha capturado o rei, mas ele estava ocupando Portugal, certo?
ele não poderia mandar as riquezas para lá. Então ele tinha que mandar para algum outro lugar para poder continuar lucrando. E 2, gente, agora o rei de Portugal vai trazer muitas melhorias, muitas mesmo, muitas melhorias para o Brasil. Por quê, tia? Porque a família real agora está morando aqui. A família real agora precisa ter passeios, né? Momentos de lazer, e para isso eles vão construir muitas coisas, certo? Exemplo disso, foi construído o Jardim Botânico, certo? A Biblioteca Nacional, algumas escolas reais, colégios, academias imperiais, sem falar, minha gente, em muitos monumentos, né, com estilos portugueses, com elegâncias portuguesas espalhadas pelo nosso Brasil. Então percebam que agora o Brasil se desenvolvendo, né? O Brasil agora exportando mercadorias para toda parte do mundo, ganhando dinheiro, ganhando monumentos históricos, né? Faltava agora um tantinho assim para o Brasil querer conquistar a sua independência. E é sobre isso, a independência do Brasil, que a gente vai conversar na próxima aula de História. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero mais ainda que vocês tenham entendido, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula de História. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.